Fala, terceirão, tudo tranquilo? Então hoje nós vamos falar de coeficiente angular e a reta passando por um ponto específico, tá? Então quando a gente tem o coeficiente angular e tem um ponto da reta, a gente vai descobrir como é que é a equação da reta, certo? Vamos falar de equação reduzida da reta também. E vamos dar uma esclarecida sobre o coeficiente linear também, beleza? Então vamos para a aula. Então vamos lá. Equação da reta que passa por um ponto P de coordenada x1, y1 e de coeficiente angular m. Isso aqui parece até um problema, né? Isso aqui é só o enunciado. Isso aqui é só o item. Aquele lá no livro do MFUNA tem um item que está assim. Então, eu peguei todos os itens lá do MFUNA e trouxe para esse curso aqui e eu vou fazendo explanações em cima dele, né? Então tem esse item lá que fala isso aqui. Mas o que que fala isso aqui? Isso aqui é uma coisa simples. Nós vimos lá que o coeficiente angular, né? Quando eu tenho aqui uma reta qualquer, né? Passando por dois pontos, o ponto A e o ponto B, certo? O ponto A e o ponto B têm coordenadas, né? Eu tenho o XA aqui e aqui o YA, aqui o XB e aqui o YB, né? Aí a gente viu que tem o coeficiente angular que é dado pela tangente desse ângulo aqui, ó. Na verdade, esse ângulo ele está aqui embaixo. É o mesmo ângulo, né? Só que a gente geralmente coloca aqui a reta aqui e daí fala que o ângulo faz com o eixo X, né? A parte positiva. Ah, mas daí tá cortando aqui. Não, é com o eixo X aqui, né? Da parte positiva para cá, tá? Não é da parte negativa para cá, é da parte positiva para cá, tá? Então, a tangente desse ângulo aqui é o coeficiente angular, certo? E como a tangente a gente tira do triângulo retângulo, e aqui a gente tem um triângulo retângulo, então o coeficiente angular dessa reta que passa aqui pode ser calculado fazendo isso sobre isso, certo? Isso daqui eu cheguei a chamar de ΔY, não coloquei no desenho, mas eu falei que o coeficiente angular, né, o coeficiente angular que eu chamei de m, ele podia ser escrito como, podia ser lembrado, né, para lembrar como ΔY sobre ΔX, lembra? A variação do y pela variação de x. O que é a variação do y e a variação de x? Então eu escolho um ponto, A ou B. Então, por exemplo, B. Então eu vou do B até o A. Então eu vou fazer o y do A menos o y do B dividido pelo x do A menos o x do B, tá? Aqui eu tenho que fazer a ordem AB ou BA, tanto em cima quanto embaixo. Se eu fizer AB em cima, eu não posso fazer BA embaixo, tá? Senão dá errado, o coeficiente angular sai torto para o outro lado, tá bom? Então, esse é o coeficiente angular aqui, ó. Beleza? YA menos YB sobre XA menos XB, ou YB menos YA, né? Ou YB menos YA sobre XB menos XA. Aí você fala, professor, mas se eu colocar o A ou o B aqui, e aqui eu colocar o B e o A, vai dar a mesma coisa? Sim, dá a mesma coisa. Mas não vai trocar o sinal? Sim, você troca o sinal do de cima, troca o sinal do de baixo. Entendeu? Por exemplo, mais dividido por mais, dá mais. Agora, se trocar o sinal menos dividido por menos, dá mais. E se for mais dividido por menos, aí troca o sinal, vai ficar menos dividido por mais, vai dar menos, os dois vão dar menos. Então não tem erro, tá? Não tem erro desde que eu mantenha a ordem AB, AB ou BA, BA. Tá? Eu não posso fazer AB dividido por BA, daí cagou tudo. Beleza? Então a gente aprendeu que o coeficiente angular é isso aqui, certo? Agora, o que é essa equação da reta que passa pelo ponto P? Então vamos pegar aqui um ponto P aqui, ó, um ponto P aqui, tá? E eu já calculei o coeficiente angular através disso aqui. Eu calculei o coeficiente angular m, tá? O que eu vou fazer para achar a equação dessa reta que passa pelo ponto P e que tem esse coeficiente angular? Eu vou aplicar essa fórmula aqui de novo, só que eu aplico da seguinte forma, ó. Eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar o coeficiente angular, m, vai ser igual a um ΔY sobre ΔX. Só que o ΔY, eu vou pegar o ponto P, de coordenadas x1, y1, e um outro ponto qualquer genérico, de coordenadas x, y. E eu vou aplicar essa fórmula aqui, só que nesses dois pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, no y, eu coloco aqui, ó, o y menos o y1 e o x menos o x1, entendeu?
Ah, eu posso fazer daqui para cá? Também pode, só que daí o x e o y vai ficar no negativo, e daí isso é meio chato. A gente geralmente deixa ele no positivo, certo? Então a gente faz assim, ó. Y, que é delta y sobre delta x, certo? Até vou colocar aqui, ó, delta y sobre delta x, só para lembrar de novo, né? Então você vai fazer y menos o y do ponto P sobre x menos o x do ponto P. Porque agora eu sei o m, entendeu? Agora eu sei o m. Vou colocar aqui para ficar mais bonito, tá? Agora eu sei o m, ó. Essa é a fórmula. Quando você quer achar a equação da reta, você usa isso aqui se você tem um ponto da reta. Se você tem um ponto da reta e tem o coeficiente angular, pá, você usa essa fórmula aqui e matou, beleza, fica facinho, entendeu? Agora, se você vai querer, se você tem dois pontos, daí você usa aquele outro jeito lá da matriz, do determinante, né? Você pode fazer pelo determinante. Mas, se você tem um ponto só e o coeficiente, matou aqui. Beleza? Como, por exemplo, esse exemplo aqui que já já a gente vai fazer. Bom, daí o que que faz aqui? Daí você pega e multiplica, você passa isso aqui para lá multiplicando. E deixa isso aqui, vai ficar assim, ó. Y menos y1 é igual a mx menos mx1. Certo? Aí, para você obter a equação reduzida, que eu não falei ainda, mas já vou dar uma adiantada, que é na aula de hoje ainda a equação reduzida. Você isola o y, vai ficar y igual a mx, aí menos mx1, aí esse menos y1 vem para cá, fica mais y1, tá? Então vai ficar y igual a alguma coisa vezes x, que é o coeficiente angular, lembra que eu falei que o coeficiente angular é aquilo que multiplica o x, mais ou menos o coeficiente linear. Isso aqui é o coeficiente linear, que eu vou falar mais daqui a um pouquinho, tá bom? Isso aqui é o coeficiente linear, tá? Isso aqui, ó, tá? Você pode fazer por isso aqui, ou eu prefiro montar a equação, eu monto isso aqui e daí resolvo isso aqui, tá? Eu não fico decorando coisa assim, não. Eu decoro isso aqui, ó. M é igual a delta y sobre delta x. Se você quer ouvir de mim, assim, o que eu devo decorar, professor? Isso aqui, ó. O resto é raciocínio. Nós temos raciocínio, nós entendemos as coisas, nós fazemos pelo raciocínio. Beleza? Então vamos fazer esse outro aqui, só um pouquinho. Então lá. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 2, 5 e tem inclinação de 60 graus. É claro que essa inclinação de 60 graus ele não fala tudo, né? Tudo. Mas ele está falando o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele passa por esse ponto aqui e tem uma inclinação de 60 graus, ou seja, uma reta que vem aqui e faz 60 graus aqui com o eixo x. É isso aqui que é a inclinação de 60 graus, certo? Esse aqui é o ponto P, de coordenadas 2 e 5, certo? Bom, como é que eu vou achar a equação da reta que passa por aí? Eu tenho um ponto, como eu falei aqui em cima, né? Eu tenho um ponto e eu tenho a inclinação da reta. Eu tenho o coeficiente angular. Você fala, não, professor, coeficiente angular nós não temos. Nós só temos a inclinação da reta. Sim, mas se eu tenho essa angulação, eu tenho coeficiente angular. Ué, como, professor? Porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ó. E qual que é a tangente de 60? Tangente de 60 é raiz de 3, ó. Vou dizer como é que eu lembro aqui, tá? A tangente é um eixo bem aqui, ó, certo? Esse aqui é o eixo auxiliar da tangente. Então, de 30 é aqui e o de 60 é aqui. Eu sei que os dois têm a ver com raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7 alguma coisa. Então, isso daqui está parecendo 1,7. Ó, aqui é o 1. Então, o de 30 é o quê? É raiz de 3 sobre 3. Então, o de 60 é raiz de 3. Então, pronto. Então, ó, raiz de 3 é igual a delta y sobre delta x. Ou seja, y menos o y desse ponto, que é 5, sobre x menos o x desse ponto, que é 2. Pronto. Acabou? Não. A equação da reta é dada por essa... Isso aqui é uma equação. E é uma equação da reta, só que não tem um nome específico, né? Tá só montado assim. Mas eu posso pegar isso daqui, ó, e passar para lá multiplicando, vai ficar o quê? Raiz de 3x
menos 2 raiz de 3 igual a y menos 5. Pronto. Agora virou mais ou menos. Vamos fazer a equação reduzida, isolar o y. Então, vou deixar o y aqui e jogar esse menos 5 para cá, tá? Só que esse y eu vou colocar desse lado aqui, ó. Y igual, tá? Só trocar de lado, mas sem mudar o sinal de nada. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz de 3x. Aí, esse menos 5 vai para cá, fica mais 5. Então, vai ficar mais 5 menos 2 raiz de 3, ó. Certo? Então, só para ficar bem claro, essa aqui é a equação da reta, certo? O coeficiente angular, o m, é esse raiz de 3, que é o que acompanha o x. E tudo isso daqui é o tal do coeficiente linear, que daqui a pouco eu vou falar a respeito dele, tá? Segundo, dê a equação geral da reta que passa pelo ponto 2 menos 5 e tem coeficiente angular igual a menos 4 quintos. Ó, isso aqui é clássico, clássico, clássico. A gente vê isso aqui o tempo todo em geometria analítica, tá? O tempo todo, o tempo todo. Para você ter uma ideia, na escola naval, na prova da escola naval, naquelas questões que falam de derivada e o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico pelo ponto, a gente usa isso aqui o tempo todo, porque você acha a derivada no ponto e a derivada do ponto vai te dar isso aqui, ó, vai te dar um número. E essa derivada no ponto é o coeficiente angular. E ele fala que passa por um ponto qualquer. Então é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, você vê isso daqui recorrentemente na prova da escola naval. É claro que não uma questãozinha assim, porque escola naval os caras pegam pesado mesmo, né? Eles querem ver quem estudou bastante, não é quem estudou pouquinho, quem estudou bastante. Aí eles colocam isso daqui no meio da questão lá de um jeito. Agora, entenda isso aqui. Como é que eu vou fazer? Bom, coeficiente angular é isso. Então, é menos 4 quintos é igual a delta y sobre delta x. O que é delta y? É y menos o y do ponto. Então, menos 5 fica mais 5. Sobre x menos o x do ponto. 2. Pronto. Agora, multiplica cruzado. Tá? Vou deixar o menos ali mesmo. Vai ficar o quê? Menos 4x, menos 4 vezes menos 2, mais 8, igual a 5y mais 25. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o que tem y desse lado, só vou trocar de lado sem trocar de sinal, tá? Então assim, ó, 5y mais 25 igual a menos 4x mais 8. É isso que eu faço, tá? Eu só troco de lado, porque eu gosto do y desse lado aqui. Acabou. Aí fica o quê? 5y igual a menos 4x mais 8. Esse mais 25 vai para esse lado, menos 25. Certo? Aí eu passo o 5 dividindo, vai ficar y igual a menos 4 quintos x. Claro, né? Tinha que dar menos 4 quintos. Ó. O coeficiente angular é menos 4 quintos. Entendeu? É menos 4 quintos. Eu não precisava pegar esse 5 multiplicando. Na verdade, eu sou meio bobo às vezes, né? Eu podia pegar esse x aqui e fazer o quê? Menos 4 quintos vezes x. Aí menos 4 quintos vezes 2 dá mais 8 quintos, que é o que vai dar aqui. Na verdade, não vai dar 8 quintos, né? Eu já vou somar aqui, né? Então, 8 menos 25 dá menos 17. Menos 17 sobre 5, né? Porque o 5 passa dividindo tudo. Então, o 5 passa dividindo menos 4, e isso aqui vai dar menos 17. Então, o 5 passa dividindo menos 17, tá? Na verdade, o menos podia ficar aqui na frente, né? Vou reescrever aqui, ó. Y igual a menos 4 quintos x menos 17 quintos, tá vendo? Pode ficar assim, ó, sem problema nenhum, tá? A gente pode colocar a equação da reta desse jeito, assim, ó. Certo? Eu podia, como eu falei, eu podia pegar só isso aqui e passar para lá multiplicando. Não precisava passar os 5 multiplicando. Aí depois eu pegava esse 5 e jogava para cá menos 5. Daí eu ia ter que fazer uma soma de frações, né? Ia ficar aqui, ó. Se eu passar esse menos 2 multiplicando, ia ficar 8 quintos, né? Aí eu ia pegar esse 5 aqui e jogar para cá. Ia ficar menos 5, né? Só que o que é menos 5? É menos 25 sobre 5. Aí isso aqui ia dar o quê? Menos 17 quintos. Tá vendo? Dá a mesma coisa. Mas eu que optei em fazer cruzado assim, porque é costume, tá? Mas não tem necessidade. Eu posso jogar só isso daqui para cá e o menos 5 jogar para lá. Tanto faz, tá? Você faz do jeito que é melhor, que você tem mais habilidade, beleza? Vamos lá, mais uma folhinha aqui.
Veja esse problema aqui. Esse problema aqui é clássico em universidades federais, tá? Universidades federais, universidades particulares, tá? Esse daqui é um probleminha clássico. Bacana, muito bacana, tá? Diz assim, ó. Quando o preço por unidade de um produto X vale R$16, deixa eu ler de novo, ó. Quando o preço por unidade de um produto, isso tudo aqui é uma coisa só. Quando o preço por unidade de um produto, X, então X é o preço de um produto, tá? Então, cada produto eu vendo por um preço, X. Então, o preço por unidade de um produto, X, vale R$16. Então, quando o preço de um produto X vale 16, então 42 são vendidos por mês. Quando o preço por unidade vale 24, são vendidos 38 por mês. Admita que o gráfico da quantidade vendida é Y, então a quantidade vendida é Y. Então, esse 38 unidades por mês é o Y, 24 é o X. 42 unidades que são vendidas por mês é o Y, 16 é o X. Então, admita que o gráfico da quantidade vendida Y em função do X seja formado por pontos de uma reta. Então, ele está dizendo que o gráfico que isso vai desenhar é uma reta. Esboce o gráfico de Y igual a f de x, tá? Bom, os números são grandes, na verdade ele quer que eu coloque no gráfico quais pontos, né? Porque o ponto tem coordenadas. Quais pontos? Então o x é 16 e o y vai ser o quê? 42. Essa é a primeira relação entre preço e quantidades vendidas por mês. E a segunda relação de preço e quantidades vendidas é o quê? 24 e 38. Então, 24, 38. Então, calma aí. Quando o preço é 16, ele vende 42 por mês. Quando o preço é 24, ele vende 38. Está aumentando o preço, está diminuindo a venda, né? É mais ou menos assim, né? Assim, oferta e procura, né? Bom, tá tudo no primeiro quadrante, então vou colocar aqui, ó. Vou fazer o eixo Y aqui e o eixo X aqui. O eixo X é o preço. Eixo Y é a quantidade vendida por mês. Eu vou fazer em escala aqui, né? Vou fazer de 5 em 5. Deixa eu ver. 5, 10, 15, 20, 25... 30, dá, né? Aí aqui tem que fazer de 10 em 10, então 10, 20, 30, 40. Dá para fazer, eu acho que vou fazer de 5 em 5 aqui e 10 em 10 aqui. Então, lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Beleza. Aqui, de 10 em 10. Só que eu vou fazer 10 em 10 assim, ó. 10, 20, 30, 40 e 50 lá em cima. Beleza. Então, o primeiro ponto aqui, 16. Então, 5, 10, 15. 16 é um pouquinho mais que 15, né? Vamos fazer a divisão aqui, ó. Certo? Ó, dividi em 5 partes ali. Conseguiu ver, não? Não, dividi em 5 partes aqui. Então, 16 é aqui, ó. 16. 42. Então, 10, 20, 30, 40. Bom, 50 deve ser mais ou menos aqui. 45 aqui. Então, 42 deve ser o quê? 1, 2, 3, 4. Deve ser aqui, ó. 42. Tá aqui, ó. Tá aqui o ponto. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Aqui é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tá? Esse é o preço. Aqui tá. Então, quando o preço é 16, o total de vendas por mês é 42. Beleza. Quando o preço é 24, então 25 aqui, 24 deve ser aqui, ó. O total de vendas é 38. Então, se aqui é 42, 38 é a mesma distância para baixo aqui, ó. Aqui é o 24. Nossa, professor, é difícil fazer isso, né? Não, é facinho. Vou até dar nome aqui, o ponto A e o ponto B, tá? Então, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Então, ele está dizendo que a quantidade vendida em função de X seja formada por pontos de uma reta. Então, calma aí, se eu for fazer uma reta aqui, né? Fazer uma reta aqui. Essa é a reta do gráfico y igual a f de x. Está aqui, ó. Essa é a reta f de x. Essa é o gráfico da reta f de x. Beleza? Esbocei o gráfico? Esbocei. Tá aí, tá feito. Vamos ver mais. O que mais diz aí?
Aí diz assim, obtenha a expressão y em função de x. Então, como é que eu vou obter a expressão y em função de x? Tá? Então, olha só. Como é que eu vou obter essa expressão? Então, a gente acabou de ver ali que m, o coeficiente angular, é ΔY sobre ΔX, certo? ΔY, o que é ΔY? É a variação do y dividido pela variação do x. Então, vamos fazer do A para o B, certo? Posso fazer o y do A, o y do B, daí o x do A e o x do B. Pode ser assim. Então, vou fazer assim. Então, vai ficar aqui, ó. Y do A menos o y do B sobre x do A menos x do B, tá? Esse é o coeficiente angular que eu vou calcular ali de acordo com os dados. Então, vai ficar aqui, eu vou fazer aqui embaixo, ó, m. Então, vai ser o y do A. O A é 42, menos o y do B, 38, dividido pelo x do A, 16, menos o x do B, 24. Então, vai dar 42 menos 38, 4. Sobre 16 menos 24, 8. Certo? 8. 8. Menos 8. Certo? Então, quer dizer que o coeficiente angular é o quê? É menos 1 sobre 2. É meio, né? Agora eu vou montar a expressão. Como? Agora eu pego qualquer um desses dois pontos aí e esse coeficiente angular e monto uma reta. Monto aquele negocinho. Monto isso daqui, só que agora eu sei o m e vou colocar só um ponto. No lugar do y, a, x, a, eu ponho um genérico. Entendeu? Ó, por exemplo, eu posso colocar assim, ó, meio, né, que é o coeficiente, igual ao quê? Eu posso até colocar o ponto aqui na frente, e aqui o y, eu já falei, né? Posso colocar y menos o y de um ponto sobre x menos o x de um ponto. Ou eu posso colocar o y de um ponto menos y, que é o genérico, o nome, a letra y, e o x do mesmo ponto menos o x genérico x, né? Posso colocar assim. Só que a gente geralmente coloca o x e o y aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Y menos. Qual ponto que você quer usar? Eu quero usar o y do A e o x do B. Não. Ou é o ponto A ou é tudo do ponto B. Eu escolho um dos dois. Não posso colocar metade dos dados de um ponto e a outra metade do outro. Não. Você quer o A ou o B? Então, vou usar o A. Então, y menos 42 sobre x menos o x do A, né? 16. Certo? Daí vai ficar o quê? Ó? Então, eu vou pegar só isso daqui e passar por lá multiplicando. Vai ficar assim, ó. Já vou colocar direto. Ó, y igual. Esse 42 eu vou jogar lá pro final, tá? Seria y menos 42 é igual. Menos meio vezes x. E menos meio com vezes menos 16 dá mais 16 dividido por 2, 8. Mais 8. E esse 42? Então, esse 42 agora eu vou jogar para o outro lado, fica mais 42. Mais 42. Então, a equação ficou y igual a menos x sobre 2. Posso colocar assim, né? Porque menos 1 vezes x dá menos x sobre 2. Mais 42 e 8 dá 50. Certo? Aí você sabe o que eu pensei logo nas primeiras vezes que eu vi isso aqui? Eu falei assim, mas peraí, eu posso colocar qualquer ponto? Qualquer ponto, mas qualquer ponto. Mas vai dar o mesmo valor? Vai. Vai dar a mesma equação? Vai. Pô, mas é estranho isso, né? Mas vai dar. Então vamos testar. Menos meio igual a y menos, agora eu vou colocar esse outro aqui, ó, 38. Ó, mas o número vai dar, como é que vai dar igual? Como é que vai dar igual? X menos o 24 agora. Não pode dar igual, mas vai dar, quer ver? Ó? Então, o menos meio vezes x vai ficar, ó, vou colocar direto aqui, ó, y é igual. Então, menos meio vezes x dá menos x sobre 2, tá vendo? Mesmo x sobre 2. Aqui, essa parte ainda deu igual, né? Aí, menos 24 vezes menos meio dá mais 24 dividido por 2, 12. Dá mais 12. Aí, o menos 38 veio para cá, fica mais 38. Né? Eu falo para cá e escrevo desse lado, mas é porque eu tô... Esse lado eu já pus desse lado, e esse lado eu já pus desse lado, né? Mais ou menos assim, né? Calma aí, 12 mais 38 dá... Pô, dá 50, dá igual.
Falei que dá igual? Não tem erro. Você pode usar qualquer ponto. Qualquer ponto. Vai dar igual, tem que dar igual. Beleza? E aqui diz assim, ó, se o preço por unidade for 26, qual será a quantidade vendida? Bom, daí é fácil, né? A quantidade vendida é igual a menos x sobre 2 mais 50. Então, a quantidade vendida, quando o preço for 26, a gente pode colocar assim, né? Por isso que a gente escreve assim, ó, f de 26, tá? Então, o y vai ser f de 26, ou seja, o y, que é a quantidade vendida, quando o preço for 26, vai ser o quê? Vai ser menos 26 sobre 2 mais 50. Ó, eu coloco no lugar do x o 26. Aí isso aqui vai dar o quê? Então, f de 26, que é o y, nem vou colocar aqui, assim fica feio, mas pode ser colocar também. Assim que geralmente o pessoal põe. Então, vai dar menos 13 mais 50. Então, 50 menos 3, 50 menos 10, 40. 40 menos 3, 37. 37 unidades ele vai vender. Então, calma aí, vamos ver onde é que está isso aqui. O preço é 26, né? O preço é 26, 26 é aqui, ó. Epa, torto, filho. Quanto que eu falei que dá? 37. Esse aqui é o 38. É, não, dava bem mais pertinho. Eu que fiquei com medo de colocar muito perto ali. Né? E deu uma chunchada. Daí eu dei uma chunchada lá. Mas é isso aí, ó. Tá? Quando for 26, vai chegar lá pertinho e vai dar o preço 37. Certo? Beleza? Ficaram com dúvida? Coloca nos comentários. Tá? Mas vamos lá, última folha. Então, finalmente, a equação reduzida da reta, tá? A equação reduzida da reta é uma equação que fica do tipo assim, ó. Y é igual a mx mais n, tá? Eu costumo usar, na verdade, eu costumo designar, tipo assim, y é igual a ax mais b, tá? Mas como a gente eu estou usando o m, né? Porque o livro sugere o m, então eu deixei o m. Mas essas letras aqui, como eu falei, pouco importa que letra você usa, desde que você entenda qual que você usa aí, tá? Nas provas eles adoram mudar essas letras aqui para aquelas letras que a gente pouco usa ou que pode confundir com outras coisas que a gente usa no dia a dia, justamente para ver quem tem mais habilidade em perceber uma coisa ou outra, entendeu? É como eu falei, cada um faz do jeito que quiser, tá? Usa a letra que quiser. Eu uso aqui só porque é importante que vocês se acostumem com isso, tá? É importante que vocês se acostumem com isso, porque esse negócio, tem gente que fala assim, então eu jogo o X pra cá, o que não tem X pra cá. Por que o que tem X tem que ser pra cá, o que não tem X? Não tem porquê, entendeu? Mas quando a gente fica preso, muito preso a isso, a gente se atrapalha um pouquinho. Então, para ter esse costume e não se atrapalhar tanto, eu gosto de misturar e pronto, acabou. Então, lá. Então, o M é o quê? O M é o chamado coeficiente angular, certo? E o N? O N é chamado de coeficiente linear. Linear, tá? Então, quando a gente pega lá e faz pela equação da reta, tá? Faz pela equação da reta, faz pela equação da reta não, faz pela definição lá do coeficiente, assim, né? M é igual a y menos um y de um ponto qualquer sobre x menos um x de um ponto qualquer, né? Quando a gente faz alguma coisa assim, tá? Aí você pega esse aqui, joga para cá multiplicando e daí você pega o menos y e joga para menos y0, joga para cá, fica mais y0, certo? Só que é o seguinte, olha, se você pegar um ponto específico do gráfico, se você pegar, por exemplo, você pega o gráfico aqui, aí você está falando dessa reta aqui, que tem um coeficiente angular, e você pega esse ponto aqui, esse ponto ele tem que coordenadas? O x dele é 0. E o y dele? O y dele é um y0, por exemplo. Certo?
E daí, quando eu jogar esses valores aqui, ó, quando eu jogar, né, o m igual a y menos o y0 sobre x menos o x0. Mas quem que é x0? É zero, né? Daí isso aqui desaparece, correto? Quando eu ponho esse ponto aqui. E daí, esse aqui, ó, menos zero fica... é zero, então eu não preciso escrever. Aí eu pego esse x, jogo para lá, vai ficar o quê? X vezes m. Aí eu pego esse menos y0, jogo para cá, fica mais ym, eu falei. Eu pego esse menos y0, jogo para cá e fica mais y0 igual a y. Tá vendo? É uma equação da reta, ó. Y igual a mx, né? Eu só troquei a ordem aqui, tá? Mas é mx mais o n, que é o y0. Então, o que esse n indica? O n é o coeficiente linear. Ele indica onde? Ele indica o quê? Ele indica o ponto que a reta vai cruzar o eixo y. Esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x. Tá? Então, o n, ele é o coeficiente angular, por quê? Porque ele indica em que local a reta cruza o eixo y. Tá? E fica claro, tá? Fica claro quando você põe esses valores aqui de coordenadas aqui, ó. Daí fica claro. Então, o n vai ser o quê? Vai ser o y0, tá? Então, ele vai indicar aonde do eixo y que a função vai cortar o eixo y. Por isso que ele é chamado coeficiente linear. Por quê? Ah, porque corta a linha? Não sei, o coeficiente linear. O coeficiente angular fala da angulação, o m, né? Fala da angulação, né? Esse daqui, inclusive, dessa reta aqui é negativo, porque tá para lá, né? Ela é decrescente, né? Você vem assim, vai descendo, né? Assim ela é crescente, porque você vem aqui, você vai subindo, né? Você andando sempre nessa direção, em cima do gráfico, assim é decrescente, porque está descendo. Assim é crescente, porque está subindo, entendeu? Então aqui é decrescente. Se você vem de lá, ó, você vem descendo. Então é negativo. Aqui o coeficiente, o m aqui, vai ser negativo dessa aqui. E o y0, ou melhor, o n, vai ser o quê? Vai ser positivo, porque está cruzando em cima do eixo x. Então aqui vai ser positivo, entendeu? É isso que indica o m e o n, coeficiente angular e coeficiente linear. Beleza? Vamos fazer um exercício para explicar isso aí melhor. Veja aí, ó. Sabendo que a reta R passa pelo ponto A de coordenadas 1 e 5 e tem coeficiente angular menos 2. Determine a equação reduzida da reta. Bom, então, coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, né? ΔY é o quê? Y menos um Y0 sobre X menos um X0, certo? Então, o M é menos 2 e o Y0 e o X0 são esses dois valores aqui. Então, vamos colocar. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 igual a Y menos o 5 sobre X menos 1. Pronto. Aí eu jogo para lá, tá? E passo o menos 5 para cá, somando, né? Então vai ficar assim, ó. Eu gosto, mas eu vou fazer desse jeito. Menos 2x, menos 2 vezes menos 1 mais 2, e o menos 5 vem para cá, mais 5, igual a y, né? Então a equação reduzida é o quê? Y é igual a menos 2x mais 7. Certo? Tranquilo? É o que a gente fez já no anterior e acabei de fazer aqui de novo, tá? A gente já tá craque nisso aqui, tá? O coeficiente linear. Então, o coeficiente linear quem que é? É o 7, ó. É o 7. Ah, professor, mas como é que eu posso ter certeza que é o 7? É só jogar o valor do x igual a 0. Porque daí eu vou estar dizendo assim, ó. Então, qual é o valor do y quando o x for 0? Ou seja, quando o ponto estiver ali. É o 7. Ó. Y é igual a menos 2 vezes 0 mais 7. É o quê? É o 7. Então, o ponto onde cruza ali, ele vai ser o quê? Ó? Vai ser quase esse dali, né? Menos 2 é assim, ó. Menos 2 é assim, ó. Vamos fazer o 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Lá em cima. Então, ele vai cruzar aqui, ó. Certo? Eu até posso descobrir qual que é o valor do x quando o y é 0. 0. Aí vai dar o quê? 7 sobre 2, vai dar 3,5. 1, 2, 3, 4. 3,5 aqui, ó. Né? Bom, afinal, o coeficiente é menos 2. Então, o ΔY, né, ó, daqui para cá. Então, desce 7, menos 7. E quando esse daqui desce 7, o x avança 3,5.
menos 7 sobre 3,5. 2 menos 2, certo? Então, essa é a inclinação e esse é o ponto aqui, ó. Cruza aqui no 7. Pronto, tá bom. Coeficiente linear, 7. Entendeu? O ponto em que a reta corta o eixo Y. Acabei de colocar aqui, ó. Acabei de colocar. Então, o ponto que a reta cruza o eixo Y é o ponto o quê? 0 e 7. Certo? Agora, e o ponto em que a reta cruza o eixo X? Bom, né, um pouquinho diferente aqui, só para... Né, o ponto que a reta cruza o eixo X é o quê? Então, é o ponto X e o Y0. Então, eu ponho o Y0 aqui e vou descobrir o X. Vai ser 0 igual a menos 2x mais 7. Passo o menos 2x para cá, fica positivo, fica 2x igual a 7. Então, x é igual a 7 sobre 2, que é igual a 3,5. Tá? 3,5, tá? Esse aqui é que corta o eixo X, tá? Eu só modifiquei aqui porque esse aqui é o eixo Y aqui e o eixo X aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Facinho? Beleza, né? E a última aqui para treinar para o próximo assunto, tá? A próxima aula vai ser muito boa, tá? Porque a próxima aula eu vou falar de um assunto extra que não está no livro, que são... nós falamos de equação geral, que foi umas aulas anteriores, falamos da equação reduzida, e na próxima aula nós vamos falar da equação segmentária e a equação paramétrica, tá? A paramétrica que é extra, não tem no livro. A segmentária tem no livro, mas a equação paramétrica não tem. E isso algumas pessoas têm dúvida. Então, não esqueçam, não deixe de assistir a próxima aula que tem assunto extra, vai ser boa, hein? Então, aqui, ó, para preparar para a próxima aula, a equação segmentária é isso aqui, ó, é alguma coisa tipo essa, tá? E a paramétrica, algumas pessoas podem olhar e falar, isso aqui é paramétrica, né? Será que é paramétrica isso aqui? Não, eu acho que não é paramétrica isso aqui não, tá? Mas olha só, calcule o coeficiente angular das retas. Então, essa reta e essa reta. Como é que eu calculo o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é o coeficiente do x, certo? Quando o y está sozinho do outro lado, igual a zero. Quando o y está sozinho do outro lado. Então, eu vou multiplicar tudo. Então, aqui vai ficar 2.000x mais 7.000y menos 3.000. Aí aqui vai ficar o quê? Mais lambda x, mais lambda y, meu lambda vai ficando, parece um esquisito, e menos 2 lambda, igual a zero, tá certo? Agora eu junto o que tem x, o que tem y e o que não tem. Então o que tem x vai ficar assim, ó, x vezes 2.000, foi? Aqui. Mais lambda, beleza. Agora o que tem o y? Y vezes... Então, isso aqui foi 7.000, foi? E aqui, ó, mais lambda. Pronto, foi. Agora o que não tem nada, né? Então, vai ficar o quê? Menos 3.000 menos 2 lambda, igual a zero, tá? Na verdade, isso aqui não precisa, o que eu preciso saber é o coeficiente do x, certo? Então, eu pego isso daqui, jogo para o outro lado e passo dividindo, né? Quando eu jogo isso aqui para o outro lado, ou eu jogo isso daqui para o outro lado, né? Então vai ficar assim, ó, y igual. Então isso aqui veio para o outro lado, ficou menos 2.000 mais lambda, x, tá? E esse daqui foi para o outro lado, como está tudo menos, eu já vou só trocar o sinal, né? Mais 3.000 mais 2 lambda, ali. Agora, professor, isso aqui, como está desse lado, passa para o outro lado dividindo. Então, vai dividir tudo aqui, ó. 7.000 mais lambda. E aqui vai ficar o quê? 7.000 mais lambda. Então, tá aqui. Esse aqui é o coeficiente angular. O coeficiente linear. Tá? Esse aqui é o coeficiente linear. Coeficiente linear. E esse daqui é o coeficiente angular, ó. Tá? Coeficiente angular. Aqui, ó. Pronto. Tá certo? Eu não precisava ter feito tudo isso. Eu podia ter só feito isso e isso, esqueço isso aqui. E daí pego isso aqui e passo dividido por esse aqui, trocando o sinal, tá? Porque como os dois estão do mesmo lado, então um vai para o outro lado, então eu troco o sinal. Então vai ficar menos esse sobre esse, pronto.
Podia ter feito isso direto, mas eu preferi realmente colocar a reta completa aqui, a equação da reta completa aqui, beleza? Bom, e essa daqui, como é que vai ser o coeficiente angular? Olha só que interessante. Eu vou jogar isso aqui para lá. Ou vou jogar esse aqui para cá. Vai ficar assim, ó. X sobre 7. Vou jogar esse 1 para cá. Menos 1. E isso daqui que está negativo, né? Vai ficar menos vezes menos mais. Vai ficar o quê? Y sobre 4. Tá? Porque mais vezes menos, menos. Aí quando vai para cá fica mais. Pronto. Aí eu pego esse 4 e passo para lá multiplicando. Então vai ficar o quê? Y igual a 4x sobre 7 menos 4. Então esse daqui é quem? É o coeficiente linear. E esse daqui, ó, 4 sobre 7 é o coeficiente angular. Tá vendo? Aqui, ó, 4 sobre 7 é o coeficiente angular. Beleza? Tranquilo? Essa, professor, é coincidência? Não, não é coincidência, tá? Assim como esse aqui também não é coincidência. Apesar que esse aqui eu tive que distribuir, né? Mas se tivesse só o x e o y, é como eu falei, eu pego o oposto do coeficiente do x e divido pelo do y. Aqui é parecida a mesma coisa, tá? Na verdade, eu pego o oposto do que está dividindo o y aqui e multiplicando o x lá. Beleza? Sem problema nenhum. Tá? Se eu quero eliminar o que está aqui, eu multiplico toda a equação, eu posso fazer assim, ó, multiplico toda a equação por menos 4. Né? Apesar que eu quero esse negativo, porque ele vai para o outro lado e fica positivo, né? Então, multiplico toda a equação por 4, né? 1 vezes 4, 4. 4 vezes y dividido por menos 4 dá menos y e 4x sobre 7. Daí passo menos y para cá, o 4 para cá fica menos 4. Ficou 4x, né? Beleza? É só isolar o y, tá? Lembre-se disso, é só isolar o y. Ah, porque é muita coisa para decorar, né? Eu não decoro. Eu faço toda vez que eu rapidinho, pum, matou. Aí, pum, rapidinho, pum, matou. Eu não fico decorando, aí eu pego o coeficiente desse, jogo para lá, troco o sinal. Você decora só se for para fazer prova na escola. Aí fez a prova, esquece isso. Você tem que lembrar o raciocínio. Qual é o raciocínio? O que é que significa coeficiente angular? O coeficiente é o número que vem acompanhado do x. No caso, eu isolo o y, isolo o x, pronto, aqui, ó, esse aqui, ó. Tá? Quando o y está sozinho, né? É o número que vem acompanhado do x quando o y está sozinho do outro lado. Então, eu isolo o y do outro lado e o que ficou junto do x ali é o coeficiente angular. Beleza? Bom, a aula de hoje é isso. Não percam a aula de amanhã. Vai ser amanhã mesmo, tá? Certeza que vai ser amanhã. É a terceira aula dessa semana, da 24ª semana, tá? Eu vou falar de equações segmentária e... Esqueci o nome da outra. Como é que é? Suplementar, não. Esqueci o nome agora. Equação segmentária e... Tem um R. Eu falei anteriormente agora. Vai. Tá? Não perca a aula de amanhã, que a aula é muito boa amanhã, beleza? Curta o vídeo, gente. Curta o vídeo. Eu falo isso toda vez no final da aula. Tem gente que fala, não, tem que falar no começo, que o pessoal esquece. Faz favor, né? Não esquece. Começou a aula, você já clica lá no joinha, né? Clica lá no joinha, beleza? Curta a aula, compartilhe, chame mais gente pro Curso Mima, vai fazer bem para vocês, vai fazer bem para todo mundo, vai fazer bem para o Brasil, vai fazer bem para todo mundo, certo? Joinha, verifica se está inscrito, aciona o sininho e é isso aí, beleza? Todas as aulas aqui do terceiro ano, desde o começo do ano, do Curso Mima, vamos que vamos e até a próxima.